Muito bom dia. Tudo bem com o senhor? Na medida do possível, né? Na medida do possível, está tudo tranquilo, né? Não tem nada tranquilo. As coisas estão muito difíceis, né? E como eu já havia dito a você, que viria. Então, na verdade, eu gostaria de estar vindo aqui hoje com uma posição bem determinada de ações que precisam ser tomadas, mas não houve tempo suficiente. Também não quis protelar com você, marcar outra data. Então, brevemente vai ser um pouco mais light, mas evidentemente que nós, em função daquilo que está visualizando daqui para frente nos meses seguintes e que a gente está antevendo já para o ano que vem, nós seremos forçados a tomar algumas atitudes mais duras para evitar em que a gente conviva com situações como nós convivemos aí no mês passado. O que acontece é o seguinte, eu diversas vezes já tenho dito que a gente já antevia desde o início do ano um ano difícil, mas a gente não esperava que fosse tão difícil quanto está sendo. Era esperado um 2015, todo mundo falava que 2015, pós-Copa, nós teríamos um ano muito difícil, mas acontece que antecipou para 2014, já desde o início do ano a gente vem sentindo que as coisas não seriam muito fáceis não. Haja visto que a gente espera que cada mês que vem, que começa, a gente espera que seja um mês melhor do que o que passou. E isso não tem acontecido. Na verdade, a questão da movimentação dos servidores com relação ao atraso que houve no pagamento, foi o primeiro mês realmente que a gente teve um atraso substancial. O que a gente fez? Quando nós recebemos as informações no início do mês de como seria o mês de julho, a gente viu que o que a gente ia receber de transferências constitucionais, que sejam FPM e ICMS, não daria para a folha. E as outras obrigações, então, nem se fala. Então, a gente já sabia que seria um mês de muitas dificuldades. O que nós fizemos? Nós priorizamos os salários menores e deixamos em torno de 5% dos maiores salários, dos efetivos, para depois o que aconteceu, nós saudamos ele no dia 1º, como a gente estava prevendo. Então, eu sou extremamente sensível aos movimentos, eu já participei de muitos movimentos estudantis, por aumento de salário, de faculdade, de todos os movimentos, de toda a natureza, eles são legítimos partindo do povo. Existe o movimento do servidor e existe os oportunistas políticos, e muitas pessoas que não têm nada a ver, né, com o serviço público, aproveitam daquele momento para levar vantagem. Daqueles que pensam que quanto pior, melhor. Pessoas que não têm nada a ver com o serviço público, que já até fizeram parte do serviço público, mas não fazem, né? Eu compreendo isso, são os oportunistas, né? E, na verdade, o servidor, eu sou solidário com eles, eu entendo perfeitamente, não mudei a conduta, nem o meu semblante, nem o meu tratamento com nenhum deles. E não vou mudar. Eu gostaria muito, e vou conseguir, se Deus quiser, daqui para o início do ano, colocar a prefeitura na condição que ela precisa estar, para estar em dia com os salários não só do servidor, mas como dos fornecedores. E isso, para chegar nesse ponto, é preciso que haja uma recuperação da receita e é preciso que tenha atitudes da nossa parte, conflitando com tudo isso, para que possa haver esse equilíbrio. A gente sabe muito bem, inclusive hoje eu estou com a consultoria contábil que nos presta o serviço, e que já há tempos vem me advertindo que o município que tem a pior receita de todos os municípios aqui do Triângulo é Campina Verde, guardadas as proporções, pelo tamanho do seu município, pelo tamanho do transporte escolar que a gente tem, pelo tanto de estrada que a gente tem que fazer e pela dinâmica que a gente deu na nossa administração. Quando você imprime um ritmo de governo que com muitas obras, como o que nós fizemos, também tem muita contrapartida. A prefeitura tem que pôr o dinheiro dela junto para que isso aconteça.
E nós estamos apenas iniciando esse mandato com relação às obras. Nós teremos muitas obras para iniciar. Mas isso passa a nem ser mais prioridade para mim hoje. As que estão garantidas. Elas acontecerão no seu tempo, no momento que a gente tiver a contrapartida para poder deflagrar esse início dessas obras. O que é mais importante para mim hoje é colocar a prefeitura na condição que ela precisa estar. Esse é o grande desafio. E para isso, nós vamos ter que tomar algumas atitudes. E eu, lamentavelmente, não posso ser irresponsável de anunciá-las aqui nesse dia de hoje, porque eu preciso de dados mais concretos que estão sendo levantados, eu preciso de ouvir a minha equipe, eu preciso de ouvir a Câmara de Vereadores, eu preciso dividir essa responsabilidade sob a orientação de outras pessoas para que a gente possa tomar a medida mais certa. A grande verdade que eu posso dizer para você, que muito comum, a gente já falamos disso, e é muito comum você ouvir das pessoas o questionamento, eu falo que saúde é de demanda infinita, né? Por mais que você faça, vai ter alguém falando mal, né? E na verdade só se dá valor quando se perde, ou se dá valor quando sai fora. E essa é a grande verdade. E a gente deu uma dinâmica muito grande na saúde. É a saúde que a gente sonha de dar para o povo. São a oferta de médicos, a melhoria, como a gente fez, quando a gente tirou o atendimento complicado que tinha, conturbado que tinha da 14, para abrir o pronto-socorro 24 horas, isso tem um preço muito grande. Mas nós disciplinamos a saúde. A gente fez com que todas as urgências e emergências não ficassem misturadas com as consultas, prejudicando aquelas pessoas que às vezes levantaram cedo para serem cuidadas, de repente ter que parar tudo para atender, às vezes, uma necessidade de urgência. Isso foi uma grande conquista que a gente teve junto com as pessoas, com a nossa equipe, com os médicos e com o povo. E isso tem um preço muito alto. A gente paga muitos serviços na saúde que não são da nossa obrigação. E nós temos que conversar sobre isso. Por exemplo, a prefeitura não tem obrigação de fazer cirurgias a ninguém. Esse é o SUS. Nós temos pactuações hoje para cirurgias eletivas que estamos fazendo. Nós remanejamos as nossas PPIs para o Prata, para Itiutaba, para Uberlândia. Nós não temos, nós hoje estamos em falta hoje, por exemplo, só temos o Dr. Luiz Carlos, que é anestesista Campina Verde. Não precisa de haver uma disposição, não só dele, mas de todos os médicos, para fazer as cirurgias eletivas. Em diante disso, nós estamos fazendo fora. Estamos pagando esses plantões para os médicos à distância, para cuidar das mulheres grávidas. Não é obrigação da prefeitura. A prefeitura é obrigada a atender até entrar no PAN. A transferência através da ambulância são obrigações constitucionais nossas. A gente paga para eles para melhorar a condição para o médico, porque a gente sabe que o SUS remaneja muito barato. Mas são coisas, são avanços, são conquistas que a gente fez. Levamos a pediatria, levamos a ginecologia, levamos a ortopedia para as unidades de saúde, tentando fazer assim com que a gente pudesse dar uma saúde da qual as pessoas merecem. Mas isso, só para finalizar esse bloco para você, dizer para você que no acumulado de janeiro a maio, os relatórios que eu recebi do controle interno, nós gastamos R$1.300.000 a mais da nossa obrigação. Ou seja, mais de R$300.000 por mês a mais daquilo que eu sou obrigado pela legislação. Entendeu? Então, isso, se a gente não tivesse dando essa injeção vamos falar assim, na saúde, desse valor, nós estaríamos com todos os compromissos em dias. Mas então nós vamos ter que fazer agora um levantamento minucioso daquilo que é que a gente pode mexer em todos os setores, inclusive na saúde, para poder colocar a prefeitura na condição de estar adimplente com os servidores e retomando as obras que nós queremos retomar. Prefeito aqui, prefeito, várias mensagens telefonando chegando, né, para poder perguntar ao senhor. Principalmente que o senhor acabou de ver conosco aqui sobre as obras, Estádio Perré, creche, terceira idade, enfim. Vamos lá, o senhor quer primeiro dar uma pincelada sobre... Walter, eu nunca preparei para vir aqui falar assim para você, me pergunta isso ou aquilo, você sabe disso. Não, sei disso. Eu sou um cara aberto, não tem nada que esconder de ninguém, nós estamos procurando fazer o melhor e o momento é muito difícil. E falando de momento, o que eu precisava de falar com você e com os ouvintes que estão acompanhando o que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, isso é apenas para poder ilustrar. Quem tem acompanhado os últimos dias,
as reportagens do Jornal Nacional, dos jornais escritos, tem visto a grande preocupação que todo mundo está em função do momento econômico. Existe uma paralisação. Hoje o Brasil não tem movimentação econômica, entendeu? O Brasil está parando. Nós estamos num momento difícil. E isso pode se agravar, dada a crise da Argentina. Nós sabemos que isso vai impactar no Brasil. A gente já está vendo isso e não sabemos com que intensidade que isso vai acontecer no Brasil. Nosso país vizinho, que parece que não tem nada a ver, mas tem muita coisa a ver. Existe uma parceria econômica muito grande no Mercosul, entre Brasil e Argentina, e a Argentina hoje é um país que não está dando conta de saldar os seus compromissos. Ela não está em condições hoje de superar dificuldades se não houver o apoio dos outros parceiros, dos outros países. E o Brasil tem se esforçado para ajudar a presidente dos Estados Unidos a superar esse momento de dificuldade. E a gente está vendo isso. Pô, na sua casa, por exemplo, quando há um imprevisto, você tem lá a sua despesa todo mês, de repente, teve um problema na sua casa ou na sua despesa em que você teve que cumprir fora daquilo que você estava planejado. É o que está acontecendo com a prefeitura todos os dias. Para você ter uma ideia, nós hoje estamos, principalmente na questão da saúde, com uma intensidade muito grande de ações, de determinações judiciais para cumprir, seja dela de remedicamento, seja de internação, seja de cirurgia. Então, a prefeitura tem passado nós não temos como planejar. Há meses em que a prefeitura enfrenta 100, 120 mil reais mês daquilo que nós não temos planejamento e somos obrigados a cumprir. A cada dia que passa, tanto o Estado quanto a União joga nas nossas costas mais responsabilidade. A partir de 1º de janeiro, por exemplo, nós somos responsáveis pela iluminação pública. Vai nos custar mais 12 ou 14 mil, não sei quanto finalizou o consórcio que nós estamos fazendo entre os municípios para ter uma equipe responsável por isso. Entendeu? Então é mais uma obrigação que a prefeitura vai ter. Então, quer dizer, enquanto não houver um novo pacto federativo, que o governo federal possa distribuir melhor a riqueza do país, para que as prefeituras tenham recursos para custear, não para implorar, como a gente tem feito hoje, nós não vamos sair disso, não. Vai ser muito difícil para os municípios. E todos os discursos dos presidenciáveis estão nesse sentido. A Confederação Brasileira dos Municípios, na última marcha dos prefeitos que teve, nós pleiteamos junto ao governo federal, nessas transferências, mais 1% do FPM, para poder socorrer os municípios. O que aconteceu? O próprio partido do governo federal pediu vista do processo, para não votar agora, entendeu? E o governo propõe 0,5% em 2015, 0,5% em 2016. Quer dizer, quem está morrendo afogado agora não tem condições de esperar. Né? Então o negócio é urgente, é agora. Campina Verde. Não tem o que todos os outros municípios ao nosso redor, à exceção de Prata, que nós não temos royalties de água inundada. A gente não tem. Nós temos, na represa do Rio Grande, uma mixaria de royalties. Recebemos R$9 mil por mês. Você vai em Itapajipe e recebe 300. Você vai em Turama e recebe 2 milhões. E assim por diante, todos os municípios à margem do Rio Grande. Nós nem somos banhados pelo Rio Grande, nem pelo Paranaíba. Então aqui são as transferências constitucionais, FPM e ICMS. Melhoramos muito a condição do ICMS com a vinda do frigorífico Minerva. Melhorou muito para nós. Mas está muito longe daquilo que a gente tem. No momento que se instala a empresa, também vem os problemas. Constantemente nós temos problemas para atender do servidor daquela empresa que tem problema com saúde. Quer dizer, aumenta também a nossa demanda, certo? As nossas obrigações. Então essa é a grande dificuldade. Por exemplo, temos uma casa de recuperação aqui em Campina Verde. Nós hoje pagamos para 16 pessoas que estão frequentando aquela casa. Entendeu? Em torno de 12 mil reais ao mês. Então isso, amanhã ou depois pode ser 20, pode ser 30. É uma epidemia hoje de droga no Brasil e a responsabilidade não pode ser apenas do município. Eu estou indo para ter uma audiência nesta semana com o procurador federal para discutir, porque o município não suporta mais tanta carga. Nós precisamos do governo federal hoje, não é do dinheiro da construção de um novo PAN, nem de uma nova unidade de saúde. Nós precisamos do governo federal hoje para o custeio. É o dinheiro para custear, pagar médico, certo? Pagar medicamento, pagar instrumental, é para isso que nós precisamos hoje. E essa é a grande discussão.
para instalar um novo governo que tenha sensibilidade para entender isso, porque senão nós vamos ter que ir desestruturando aquilo que nós conquistamos. E a gente não quer piorar nada daquilo que a gente melhorou, mas nós vamos ter que tomar alguma atitude, nós vamos estar reunindo aí a semana que vem para tomar essa posição. Voltando ao questionamento que você fez com relação à questão de clube da terceira idade, creche, recapeamento, pavimentação, piscina do 13, clube do Perré, eu vou discriminar para você. O clube da terceira idade está na fase de terminar. Nós estamos terminando agora a parte de muro e piscina, e faltam as telhas que é do hall de entrada, é outra empresa que vai fazer, e realmente nós estamos preparando aí para uns 30 dias para poder ter ela acabada. Talvez nem para inaugurar não, mas para terminar, que dependemos do mobiliário. A creche, nós estamos com a dinâmica agora da fase de acabamento, que a fase de acabamento é uma fase demorada. A gente perdeu aí na creche talvez 1 ano e meio demandando com a construtora que quebrou. Então, para a gente tirar ela do processo, a gente tem que cumprir as etapas, porque senão a gente poderia ser até obrigado a devolver um dinheiro que a gente gastou foi com ela, certo? Mas tinha que esperar isso tudo. Muitas vezes você manda citar o cidadão, você não encontra, volta para a gente, o mandato volta, e vai, não mora mais nesse lugar. Então foi a maior dificuldade para a gente rastrear o cara para poder estar intimando ele oficialmente, para poder a gente terminar o contrato com ele, para abrir um novo processo e conversar com o FNDE para que a gente pudesse fazer uma nova licitação ou de forma direta. Mas está caminhando, já está na fase de acabamento, agora na parte de rejunto, terminando. Nós acreditamos aí que por mais 60, 90 dias, a dona Guimar até esteve comigo ontem, acredito que com 60 dias a gente está entregando ela. Eu não vou precisar isso porque a construção, o acabamento é muito mais demorado do que muitas vezes a gente erguer paredes, essas coisas dão um volume rápido e no acabamento não é assim. Piscina do 13 de maio já está em licitação, a sua parte de bombas e acabamento também. O clube, nós falamos do Perré. O Perré, a obra está lenta, porque o recurso lá é pouco. Na verdade, uma obra de 300 e poucos mil só tem 200 mil, que o parlamentar colocou, a prefeitura tem que honrar mais 100 e tantos